E agora trazemos detalhes sobre o funeral do Papa Emérito Bento XVI. O corpo estará exposto na Basílica de São Pedro a partir da segunda-feira para a saudação dos fiéis. O funeral será na quinta-feira, dia 5 de janeiro, às 9h30 locais, 5h30 no horário de Brasília, na Praça São Pedro, e será presidido pelo Papa Francisco. Ao final da celebração eucarística, terão lugar a última comendatio e valeditio, e o féretro do Papa Emérito será levado até a Basílica de São Pedro e dali para a Cripta Vaticana, para a sepultura. Também foi divulgado o testamento espiritual de Bento XVI, em que ele faz um agradecimento a Deus, lembra da sua família, da Alemanha, da sua segunda pátria, a Itália, e não deixa também de dar uma pequena aula de teologia. Eis alguns trechos. Se nesta tarda hora da minha vida olho para as décadas que percorri, como primeira coisa vejo quantas razões tenho para agradecer. Agradeço antes de tudo ao próprio Deus, o dispensador de todo bom dom, que me doou a vida e me guiou através de vários momentos de confusão, levantando-me sempre toda vez que começava a escorregar e dando-me sempre novamente a luz da sua face. O Papa agradece aos pais, ao pai e à mãe, à irmã e também ao seu irmão Georg. O meu irmão, com a lucidez dos seus juízos e a sua vigorosa determinação, sempre me abriu o caminho. Sem este seu contínuo preceder-me e acompanhar-me, não poderia ter encontrado o caminho reto. Bento XVI agradece também aos amigos e aos colaboradores e agradece ainda ao Senhor pela minha bela pátria nos pré-Alpes bávaros, na qual sempre vi transparecer o esplendor do próprio Criador. E dirigindo-se aos seus compatriotas, fez uma exortação extensiva a todos nós. Não vos distraiais da fé. Permanecei firmes e não vos deixeis confundir. Bento XVI fez uma análise sobre a ciência que é passível de erro. Escreve: vi vejo como do emaranhado das hipóteses tenha emergido e emerja novamente a razoabilidade da fé. Jesus Cristo é realmente o caminho, a verdade e a vida, e a Igreja, com todas as suas insuficiências, é realmente o seu corpo. Se é um teólogo e um papa que ao longo de sua vida refletiu e ensinou sobre a razoabilidade da fé, esse foi Josef Ratzinger. Não é por acaso que falou sobre isso também nas linhas finais de seu testamento espiritual, publicado no dia da sua morte. Vi e vejo como, do emaranhado das hipóteses, tem emergido e emerja novamente a razoabilidade da fé. Jesus Cristo é realmente o caminho, a verdade e a vida. E a Igreja, com todas as suas insuficiências, é realmente o seu corpo. Entretanto, esse repetido relevo nunca significou, em Ratzinger, reduzir a fé a um sistema filosófico, a uma arquitetura de ideias, a uma lista de normas morais, acabando por esquecer que a fé cristã é o encontro com uma pessoa, como lemos no prólogo da encíclica Deus Caritas Est. Em uma entrevista escrita para a revista alemã Herder, publicada em julho de 2021, o Papa Emérito observava: o crente é uma pessoa que se questiona. Nesse sentido, o pensamento de uma fuga para a doutrina pura me parece absolutamente irrealista. Uma doutrina que existisse apenas como uma espécie de reserva natural, separada do mundo cotidiano da fé e de suas exigências, representaria, de alguma forma, a renúncia da própria fé. A doutrina deve se desenvolver na fé e a partir da fé, não ao lado dela. Já como cardeal em 2001, Ratzinger havia pronunciado palavras muito claras para não cair neste reducionismo, que hoje vale a pena repropor mais uma vez. A natureza da fé não é tal que, a partir de um certo momento, se possa dizer: eu a possuo, outros não. A fé continua sendo um caminho. Ao longo de nossas vidas, continua sendo um caminho, e, portanto, a fé está sempre ameaçada e em perigo. Também é saudável que se livre, dessa forma, do risco de se transformar em ideologia manipulável.
do risco de nos enrijecer e nos tornar incapazes de compartilhar a reflexão e o sofrimento com o nosso irmão, que duvida e se questiona. A fé só pode amadurecer na medida em que consegue carregar e assumir, em cada etapa da existência, a angústia e a força da incredulidade e a atravesse, por fim, até o ponto de se tornar novamente viável em uma nova época. A fé, como recordava o próprio Bento XVI e como Francisco gosta de repetir, só é transmitida por atração e não por proselitismo ou imposição. O crente não é aquele que possui algo que pode administrar. O cristão não dispensa respostas pré-confeccionadas para explicar tudo a todos. O cristão só pode reverberar alguma centelha do dom que recebeu imerecidamente. E quando isso acontece, é por pura graça. Portanto, é chamado a buscar Deus dialogando com todos, assumindo as dúvidas, as feridas existenciais daqueles que não creem, acompanhando todos, sem nunca se considerar superior. Joseph Ratzinger, também nisso, foi uma testemunha e um mestre.